Eu sou o professor Denis Sales, do Instituto Federal do Ceará, e vamos tratar de lentes esféricas. Lentes esféricas, né, encontra aplicações em muito do nosso dia a dia, seja numa lupa, numa lente de aumento, seja em nossos óculos, seja em instrumentos ópticos, elas estão sempre lá. Várias são essas aplicações. Aí temos objetivos de câmaras fotográficas, microscópios, e aí você vai encontrar lentes em telescópios, filmadoras, ou seja, ela é vital para a nossa vida, ok? E o que são mesmo lentes esféricas? São dispositivos homogêneos e transparentes, onde uma das faces necessariamente é uma face curva, a outra pode ser plana ou curva, mas necessariamente uma das faces tem que ser curva. E aí vamos encontrar lentes de todos os tipos, de vidro, acrílico ou cristal, não é? Bom, se as bordas dessas lentes são finas, ok? A nomenclatura dela termina em convexa, observe. Então, eu posso ter uma lente com duas faces convexas, biconvexa, uma face plana e uma convexa, e a plano-convexa, e uma face côncavo e outra convexa, que é a côncavo-convexa. Essas lentes são lentes de bordas finas. Se você tem um colega cujo olho aparenta ser maior do que o que é na realidade, ele deve estar usando uma lente de bordas finas. Se você tem um colega cujo olho, por trás de seus óculos, aparenta ser menor, ele deve estar usando uma lente de bordas grossas. Já vamos entender essa diferença, ok? Então, as lentes de bordas finas, está aí a biconvexa, a plano-convexa, a côncavo-convexa, ok? E a representação desse tipo de lente será essa, essa setinha aí dupla, ok? Muito bem. Já as lentes de bordas grossas, tá? Aquelas que diminuem o tamanho dos objetos, por isso que pessoas com grande grau de miopia, seus olhos aparentam serem menores por trás de suas lentes, de seus óculos, ok? Então, essa lente pode ser duas faces côncavas, que é a bicôncava, plano côncava e a convexo côncava. Observe que o nome das lentes de bordas grossas termina em côncava, ok? E a nomenclatura seria a representação melhor, seria essa, não é? Aqui a bicôncava, plano côncava, convexo côncava. E aí eu tenho uma seta inversa, né? Ok? Representando esse tipo de lente. Bom, se ela vai convergir ou divergir, na verdade vai depender é, da comparação entre o índice de refração dessa lente e do meio onde ela está inserida. Geralmente, lentes de bordas finas, como esta da sua esquerda, converge se ela for de vidro acrílico imersa no ar, ok? E a de bordas grossas, ela diverge, tá bom? Se ela for também de índice de refração maior do que o do meio, acrílico, vidro imerso no ar, ok? Muito bem. Então, essa representação de convergir ou divergir, vamos associar a essas simbologias aí, ó, tá bom? Se ela convergir, eu vou usar a setinha no seu sentido normal, e se ela divergir, eu vou usar a setinha invertida, tá vendo? Ok? Da sua esquerda. Então, esse comportamento óptico da lente depende do meio onde ela está inserida, ao se comparar o índice de refração dela com o do meio. Essas figurinhas indicam lentes cujo índice de refração é maior do que o do meio, como as lentes de nossos óculos e as lentes de todos os instrumentos ópticos, não é? Tá? Então, aí eu tenho a representação que acabamos de identificar, né? As convergentes e as divergentes. Bom, bom, e aí eu tenho uma lente divergente à sua esquerda, diminuindo o tamanho do objeto, e à sua direita uma lente convergente com uma lupa, uma lente de aumento, convergindo raios solares em um ponto e incandescendo esse ponto, ok? Bom, vamos entender que essas lentes têm pontos geométricos importantes, tá? Então, se eu imaginar um eixo principal dessa lente, eu vou determinar os focos. E numa lente semelhantemente a de um espelho, né, esse foco pode ser um foco é, real ou virtual. Tá? Na lente convergente,
porque os raios paralelos, ao atravessarem essa lente, refratam e se dirigem a um ponto, é o foco real, ok? Já na lente divergente, raios paralelos, ao atravessar essa lente, refratam, mas não se dirigem ao mesmo ponto. Mas seus prolongamentos, sim. E aí eu tenho um foco virtual, ok? Então, o foco de uma lente é o ponto para onde convergem raios que incidem paralelos a essa lente, seja real no caso da lupa, lente de aumento, lente convergente, ou virtual no caso da lente divergente, a lente que corrige a miopia. Muito bem. Daí nós podemos pensar nos raios particulares. Por exemplo, raio que passa pelo centro óptico, e aí eu tenho mais uma vez os elementos principais, não é, de uma lente, tem os focos, e esses focos, não é, ele poderá se chamar foco-imagem da sua direita e foco-objeto da sua esquerda, na lente convergente da esquerda, e o centro óptico, tá bom? É o meio da lente. Então, raio que incide no centro óptico passa direto sem sofrer desvio, tanto na lente convergente quanto na lente divergente. Observe que o foco-imagem e foco-objeto inverte no caso da lente divergente, ok? Outro raio importante é o raio que vem pelo outro ponto importante também, que é o ponto antiprincipal objeto e antiprincipal imagem, tanto na lente convergente quanto na lente divergente. Então, raio que vem por esse ponto antiprincipal, ao refratar na lente, dirige-se ao outro ponto antiprincipal. É como lá nos espelhos, raio que incidia no centro de curvatura voltava sobre si mesmo, pelo centro de curvatura. Tá? Aqui é bem semelhante, raio que vem pelo ponto antiprincipal refrata-se sobre o outro ponto antiprincipal, ok? E aí nós podemos iniciar a determinação das imagens em lentes. Objeto bem afastado, antes do ponto antiprincipal. Observe que agora eu posso definir o foco, não é? E a distância focal, que seria essa distância do centro óptico ao foco. E o dobro dessa distância focal é onde está o ponto antiprincipal. Okay? Então, um objeto antes do dobro dessa distância focal. A imagem, onde se forma, se a lente é convergente. Vamos falar das lentes convergentes. Eu assemelho muito a lente convergente ao espelho esférico côncavo, ok? Então, um raio paralelo, ele refrata passando pelo foco. Um raio pelo centro óptico não sofre desvio. E aqui eu tenho a formação da imagem, uma imagem virtual ou real. Bom, se ela é formada pelos próprios raios que refrataram, ela é uma imagem real. Ela é invertida em relação ao objeto e observe que ela é menor. E observe que ela está situada entre F e 2F, entre a distância focal e o dobro da distância focal. Esta imagem é bem semelhante à imagem que se forma em nossa retina de tudo que nós vemos à sua frente. Tá? Então, a aplicação aí é um globo ocular. Na retina, as imagens se formam exatamente assim ao atravessarem o nosso cristalino, que é a nossa lente convergente. Ok? Se eu aproximar esse objeto para exatamente o ponto antiprincipal, a imagem se forma exatamente no outro ponto antiprincipal, continua real, invertida e agora de igual tamanho. Tá bom? Mesma propriedade, olha, raio paralelo passa pelo foco, raio que passa pelo centro óptico não sofre desvio. Muito bem. Uma outra aplicação. Eu tenho agora o objeto colocado entre a distância focal e o dobro da distância focal. Raio paralelo passa pelo foco, raio que vem pelo centro óptico não sofre desvio. E aí eu tenho uma imagem real, porque é formada pelos próprios raios, real porque é invertida, e ela é maior. Não é? E aí eu tenho como exemplo os projetores de modo geral. Os projetores pegam uma imagem menor e ampliam. Os projetores de cinema, os projetores que nós usamos lá nas salas de aula. Ok? Outro exemplo seria o objeto exatamente no foco. Então, raio paralelo passa pelo foco, refrata pelo foco, e raio que vem pelo centro óptico não sofre desvio. E observe que esses raios são paralelos. Tanto os seus raios efetivos, que refratam, quanto os seus prolongamentos. Eu digo aí que a imagem, ela é imprópria, ela não se forma, o que se forma no infinito, ok?
E aí uma aplicação bacana dessa quinta imagem, tá, é a lupa. Então o objeto agora está entre o foco e o centro óptico da lente. Ok? Observe que raio que vem paralelo ao eixo principal, ele refrata passando pelo foco. Eu usei sempre as mesmas duas propriedades, perceberam? Raio que vem pelo centro óptico não sofre desvio. Esses raios à frente da lente, onde está o observador, eles divergem, então não tem como formar a imagem. Mas se eu prolongar, eu vou ter a imagem formada lá atrás pelo prolongamento de raios. Se é prolongamento de raios, então a imagem é real ou virtual? Virtual. Isso, ela é uma imagem que não pode ser projetada. É direita ou invertida? É direita em relação ao objeto. E observe que ela é menor, maior ou igual. Maior. É a lente de aumento, é a lente do Sherlock Holmes, ok? Então, esses são os 5 tipos possíveis de lentes, de imagens em lentes convergentes. E aí eu tenho também a lente divergente, que é a lente do míope. Se você é um míope, observe a sua lente, ela deve ter bordas grossas e ela deve diminuir o tamanho do seu olho. Se esse grau for muito intenso, é que se percebe mesmo isso. Por quê? Então, um objeto colocado à frente dessa lente, raios paralelos tem que refratar de tal forma o prolongamento passar no foco. Raio que vem pelo centro óptico não sofre desvio. Esse raio e esse outro à frente da lente são divergentes, não tem como se encontrar, mas os prolongamentos sim, determinando a imagem. Real ou virtual? Virtual, porque é formada por prolongamento de raios, ok? Direita ou invertida? Direita em relação ao objeto. Menor, maior ou igual? Menor que o objeto. Sempre, essa lente dará sempre imagem virtual direita e menor, como o espelho convexo. Eu comparo essa ao espelho convexo, ok? Muito bem, essa é a lente que corrige a miopia. Bom, é isso que eu queria falar para vocês.